Ô, papai, obrigada porque o Senhor nos conduz com amor, com graça, ao mesmo tempo com doçura, Senhor, e nos permite ser uma família mesmo que curte estar junto, que pode andar em Amém. comunhão, Senhor. Obrigada pelas tuas misericórdias, obrigada pelos teus ensinos, Pai, obrigada pelas tuas verdades. Obrigada por esse momento, Pai, em que a gente pode se reunir, em que a gente pode escolher estar aqui para escutar a tua palavra e para Amém. aprender mais de ti. Espírito Santo de Deus, a gente quer te escutar, a gente quer poder ter acesso às suas revelações, ajuda nosso espírito, porque a gente é tão limitado. A gente se entrega nas tuas mãos, clamando para que você se revele a nós e também revele o coração do Pai, para que a gente possa Amém, Pai. ser formados e transformados segundo a tua eterna sabedoria, graça e amor. Usa o Mar, usa a Dri, Senhor, e ajuda-nos para que a gente possa estar, mesmo que a gente talvez tenha que fazer outras coisas, ajuda-nos a estar concentrados e poder realmente receber, não apenas a palavra intelectualmente, mas a palavra rema, Amém. revelada e transformadora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e amém. Bom, meu povo, estamos, né, na nossa quarta aula aqui e vamos continuar vendo o comando que Jesus nos deu, né? E a gente, na verdade, está focando naquela parte que está mais esquecida, né, da grande comissão, que foi negligenciada aí pelos séculos e acaba que as igrejas não estão mais falando isso, né? Ele falou para a gente guardar todas as coisas que ele ensinou, a gente sabe tudo que ele ensinou, a gente está, né, buscando viver isso e ensinar, né? A gente pratica para poder ensinar os outros a fazerem, né? A escola do exemplo, é assim que Jesus lidava, né? Lembra quando os discípulos abordaram ele? Ele falou: vem e vê, né? Então, é a escola do exemplo que funciona, né? Se a gente não está tentando viver aquilo que a gente está pregando, é a hipocrisia, né? Mesmo que a gente ainda não conseguiu a plenitude, mas a gente tem que estar caminhando naquilo, né? Para poder estar ensinando. Então, a gente precisa trabalhar nas áreas das nossas vidas que Jesus já mostrou para a gente, né? Cada um aqui é especial para Jesus. Ele vai falar do jeito que você entende, naquilo que você precisa, naquilo que você acessa. É assim que o pai trata o filho, né? Ele sabe como é cada um. Então, o que ele vai mostrando, a gente vai vivendo, né? Vai trabalhando nisso, e aí vai ensinando. Então, eu vou dar um exemplo, né, do que está acontecendo um pouco na igreja. É mais ou menos assim, né? Jesus, ele foi carpinteiro por aproximadamente 30 anos, né? Até começar o ministério, ele ajudava o pai, ele, né, trabalhava na carpintaria. Então, suponha que a gente vai lá na carpintaria de Jesus e a gente encomenda lá 100 mesas. E eu chegar lá, pô, eu quero 100 mesas. E aí é Jesus e mais 9 trabalhando. Não vão falar que isso está na Bíblia, tá todo mundo só para a gente contextualizar, né? Então é assim, a gente encomenda 100 mesas, tem Jesus e mais 9, né? Eles são em 10. Aí dos 10, 9 começam a trabalhar fazendo as pernas da mesa, trabalhando duro lá, fazendo as pernas bem bacana ali, produção tal. E aí a gente olha assim, e os tampos? Aí tem só um fazendo tampo. Aí a gente olha lá, que claro que é importante, né? Sem pé a gente não vai ter mesa, mas se não tem ninguém fazendo tampo, né? O negócio não está proporcional. Aí depois de um tempinho passado, a gente pode ter centenas de pés, né? Porque tem 9 lá trabalhando e 3 ou 4 tampos. Então, se a gente for olhar como um carpinteiro, a gente vai ver que desse jeito que está acontecendo as coisas, nós não vamos entregar as mesas completas. Então, esse é o ponto que eu queria assim, ilustrar para vocês, né? Que a igreja da atualidade está mais ou menos assim. Então, assim, até consegue converter
muita gente, mas está parando meio que aí, né? É interessante que, assim, em 2020, o IBGE divulgou que no Brasil havia quase 50 milhões de evangélicos. Se a gente atualizar esse número, eu acho que até passa, mas na época não chegava, era, vamos considerar aí, quase 50. Então, praticamente um quarto da população do Brasil, né, estaria nesse número. Se a gente tem tantas pessoas convertidas, né, a esse evangelho, vocês não acham que a situação das igrejas e do Brasil deveria estar melhor? Vamos analisar, né, friamente, assim, se a gente analisa o que 12 discípulos fizeram, né, há 2000 anos atrás, e a gente vê que tem 50 milhões só no Brasil dizendo que se converteram a Jesus, né? Amor, só vou dar um dado que eu li essa semana. Falaram que em 2030, a projeção é que 50% dos brasileiros sejam evangélicos. Então, aí você está falando 7 anos. 100 milhões, um monte de pé e os tampos lá no cantinho, né? 2 ou 3, e os pés saindo. Então, assim, o que significa isso, né, igreja? Que as outras partes do corpo estão falhando com o trabalho feito pelos evangelistas. Porque estão sendo evangelizados. Estão comigo, igreja? Estão sendo trazidos, mas essa parte, né, as outras partes do corpo, os outros ministérios, estão falhando, né? E essa parte que está falhando é o que a gente está vendo, né? Na grande comissão, que é o que Jesus falou, para a gente converter essas pessoas em discípulos, né? E isso é uma vida, né? A gente já viu aí nas aulas passadas. Então, ensinar todas as coisas, a gente não vai poder ignorar isso que Jesus falou, né? Eu queria abrir um texto com vocês, e se alguém puder ler, é um texto bem conhecido de Mateus 6, 24. É o texto lá que diz que o homem não pode ter dois senhores. Se alguém puder ler para a gente. Ajuda a Adri aí, ó, que a garganta dela está ruim. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Então, aqui, né, esses dois senhores que ele está dando exemplo não são Deus e Satanás, né? Apesar de Satanás ser senhor de muitos, aqui Jesus está se referindo às riquezas em geral, né? Então, assim, há muitos cristãos que sentem que pode servir a Deus e as riquezas, pode servir os dois, né? Mas Jesus foi bem claro né, nesse verso aqui, né? Se dedica a um e despreza o outro, né? Não dá para servir os dois. E ele disse, né, que a gente tem que ter uma atitude radical se a gente quiser servir, né, algum dos senhores, é separar mesmo, né, odiar e amar um, se dedicar e desprezar outro. Aí eu pergunto para vocês, né, quantos cristãos, para vocês e para mim, né, quantos cristãos a gente conhece que se dedicam a Deus e desprezam essas coisas mesmo, verdadeiramente, né? Eu tenho o privilégio de conhecer alguns, mas são poucos, né? E eu não estou dizendo aquilo que eu já falei com vocês, não é uma vida alternativa, virar um ermitão, não é isso. É saber usar as riquezas como servas da gente, não como Senhor. Elas não nos dominarem. Essa é a diferença, é a posição que elas têm na nossa vida, né? Se elas estão nos servindo, né, a um propósito, ou se elas estão nos escravizando, elas são o nosso Senhor, né? É nesse contexto. Então, vocês creem que a maioria das pessoas que são evangelizadas, né, aceitaram a Cristo, tal, estão sendo conduzidas a esse lugar? São questões que eu ponho para a igreja, né, para a gente amadurecer, né?
quando Jesus estava olhando, né, estava falando, na verdade, dos olhos impuros, né, adúlteros, olha o que ele disse. Vamos ver se alguém pode abrir também. Mateus 5, 29. Pode ler? Pode ler, Val, por favor. Val, você tá muda. Tem que desmutar aí. Ai, desculpa, eu li aqui. Eu não estava ouvindo, eu pensei que era o meu. Eu estou no telefone, não consegui. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Então, Jesus aqui, né, usou essa metáfora, né, foi bem enfático. Não quer dizer que ele quer um monte de caolho lá no céu, não é nada dessas coisas. Ele está dizendo, assim, que é para a gente ter uma atitude radical contra essas coisas, sabe? Cara, arruma um jeito aqui, termina isso, né? Se seu olho te leva a pecar, arranca, tira isso, cara, né? Então, é nesse sentido, né, quando ele enfatiza isso. Então, assim, a gente viu lá como essas mesas, né, do exemplo lá, estão incompletas, porque a igreja está falhando nessa parte, né? Por isso é que a gente está se reunindo aqui, né, estudando isso, né, como esse pequeno remanescente, assim como outras igrejas, né, olhando para essa parte que está sendo negligenciada na maioria, né, na grande maioria. Então, assim, a gente viu na aula passada as duas primeiras tentações de Jesus, né, quando ele iniciou o ministério, assim que veio o Espírito Santo, né, que o Pai falou, esse é meu filho amado, que tanto me compraz, né, que eu tanto me alegro, e comissionou, né, para o ministério. Vocês lembram uma das primeiras palavras de Jesus, quando ele foi levado, né, conduzido ao deserto? A gente viu aula passada, quem que lembra? Nem só de pão Nem viverá só o de homem, pão né, o viverá ser o homem. humano, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Essa foi as primeiras palavras de Jesus. E a segunda, vocês lembram também? Também está escrito, né? Porque aí Satanás, como ele usou, né, das escrituras, Satanás foi lá e usou também, aí Jesus enfatizou, também está escrito, não ponha o seu Deus, né, o seu Senhor à prova. E aí hoje a gente vai ver a terceira, foi quando Satanás pediu para ele se prostrar aos pés dele, né? Vamos ler esse texto em Mateus 4 para a gente continuar? É Mateus 4, de 8 até o 10. Se alguém puder ler para a gente. Vou ler, Má. Depois, o Amém. diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas. E disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a ele. Então o diabo Amém. foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Amém. Então, por que que Satanás disse, igreja, que ele poderia dar a Jesus se ele se prostrasse e o adorasse? Todos os reinos do mundo e as glórias deles, né? Vamos abrir Lucas 4 e ler de 5 a 8, que nesse outro evangelho ele fala isso, né? Satanás. Lucas 4, de 5 a 8. Então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou uma fração de tempo, ele mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. E lhe propôs: Eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos,
porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Amém. Você viu que aqui ele já explica, né? Ó, porque isso foi me entregue e eu posso dar a quem eu quiser, né? Então, assim, Adão deu essa autoridade para Satanás lá no jardim, no Éden, né? Deus havia dado autoridade, vocês lembram, na criação, para Adão dominar sobre toda a criação, sem exceção, né? Não para dominar os homens, né? Só a criação. Mas no momento que Adão pecou e fez, né, o que Satanás mandou ele fazer, ele entregou esse domínio que ele tinha para Satanás. E desde esse dia, Satanás tem esse domínio. Por isso que ele falou isso para Jesus, né? Tudo isso eu te darei, se você prostrado me adorar. Né? Então, os reinos e a glória desses reinos, né? Então, assim, para contextualizar, né, como a gente está num ambiente de ensino, assim, ele foi criado, né, só há um Criador, né, só Deus. Tudo que a gente conhece, que a gente vê e que a gente não vê, é criação, né? Só há um Criador que não foi criado, só Deus, né? Ele é o errado, ele é único, não tem outro. Então, assim, ele foi criado como o anjo mais alto, né? A Bíblia diz o cabeça dos anjos. Esses textos vão estar lá no livro de Isaías 14 e Ezequiel 28, né? São bem conhecidos, vocês podem ler depois em casa, só para textualizar, se vocês não lembram, né? E apesar da gente não saber, isso também é interessante, né? Como as coisas vão acontecendo. Apesar da gente não saber o nome dele, né? Em Isaías 14, ele é chamado de estrela da manhã. Por isso é que quando traduzido, né, para o latim, fica lá luz, né, lux, fero, né, eu carrego, portador de. Então, lux fero, Lúcifer, não é o nome, né, não aparece esse nome na Bíblia, em nenhum lugar, né? A gente nem sabe o nome dele, mas de uma tradução do latim, né, da Vulgata, Lux Fero ficou, acaba aí todo mundo fica falando que é Lúcifer, mas na Bíblia não diz o nome, não, tá? Só para contextualizar aqui. Mas esse ser aí, o cabeça dos anjos, queria que os anjos adorassem a ele, em vez de adorar a Deus, né? Ó, a Adriana já botou o capiroto, também não está na Bíblia, não. Mas tudo bem, a gente sabe de quem estamos falando, né? Então, assim, ele quis no coração dele ser adorado. Ele quis reconhecimento, né? Eles não queriam que adorasse só a Deus, ele queria ser adorado. Isaías 14:14 fala isso, ó, eu subirei acima das mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Esse foi o orgulho no coração dele, né? E aqui é que nasceu o pecado, no coração de Satanás, né? Começou a ter orgulho, querer ser como Deus e se rebelar contra Deus, né? Então, o primeiro pecado do mundo não foi assassinato, roubo, adultério, nada disso. Foi querer ser mais admirado pelos outros do que o próprio Deus. Querer receber admiração, né? Então, nós, se a gente perceber que em nosso coração está nascendo, né, esse desejo de ser mais admirado do que Cristo, a gente precisa tomar cuidado porque a gente está entrando nesse caminho, o caminho de Satanás. A gente tem que fazer essa autoanálise, sabe? E saber, e sabendo, na verdade, aonde esse caminho leva. Aonde esse caminho leva, né? Então, assim, mesmo ele não conseguindo receber a adoração, né? Lá ele foi derrubado, na verdade, do céu, ele continua tentando. Você vê lá no verso 9 que ele falou? Tudo isso eu lhe darei, se prostrado, me adorar. Olha o que é o coração, né?
Mas é bem claro a Bíblia, né? A gente só pode adorar e cultuar a Deus. Ninguém fora Deus é digno de adoração e de culto. Por mais que o pessoal faz, né, achar que é o ungidão, não sei o quê, e acaba querendo, né, receber esse negócio, ninguém, né? E é fácil a gente escorregar aqui, né? Vamos abrir Apocalipse 22:8. Se alguém puder ler Apocalipse 22:8, por favor. Eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a fim de adorá-lo. Vocês estão entendendo, igreja? Nós estamos falando do apóstolo João. 95 anos de idade, 65 mais ou menos servindo o Senhor, e cometeu esse erro. Deu essa escorregada. Você imagina a gente, né? Então, assim, a gente não pode adorar nada entre nós e Jesus. Nada, nada. E só ele é o mediador, só ele nos liga a Deus, né? Quando eu vejo, né, o que fazem com esses falsos pastores, apóstolos, eu fico triste mesmo, no meu coração me entristece, porque eles fazem isso, a condição da igreja, sabe? E a gente precisa, assim, sempre se examinar se a gente está idolatrando algum homem, entendeu? A gente só pode adorar e servir, cultuar a Deus, né? Jesus foi bem claro, bem enfático, né? Os profetas da antiga aliança, eles transmitiam a vontade de Deus aos homens, mas era outra aliança. Na nova, só há um mediador entre Deus e os homens, é o Senhor Jesus Cristo, né? A gente não precisa de um segundo mediador entre a gente e Jesus. Não precisa de Maria, de nenhum outro santo, de nenhum outro homem. É Jesus, ele que rasgou o véu, ele que abriu o caminho. Então a gente pode ir a Jesus e, através de Jesus, diretamente acessar o nosso Pai, né? A gente pode errar como João errou. E veja o que o anjo falou para ele, né? Quem leu Mi, né? Mi, lê o verso 9 para a gente, por favor. Apocalipse 22:9. Entretanto, ele me admoestou: olha, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e de todos os que guardam as palavras deste livro. Adora, pois, a Deus. Adora, pois, a Deus, né? Então, é assim que devem agir os verdadeiros homens de Deus, né? Quando eu falo homens de Deus, não preciso ficar repetindo toda hora, né? Eu estou falando no geral aqui, não vamos ficar usando linguagem de todes, né? Falando assim no geral, assim. É, se a gente quiser agir como um verdadeiro, né, homem de Deus, a gente não pode permitir que as pessoas acabem adorando os mediadores, sabe? Como acontece por aí, né? Então, assim, mostrar que o caminho foi aberto para todos que aceitarem, né? Obviamente. E esses que aceitam, eles podem acessar diretamente. E não importa o quanto tempo eles já estão caminhando na fé, se é novo ou se é antigo, sabe? A Bíblia mesmo fala lá em Hebreus 8 que não ensinará jamais cada um seu próximo, né? Nem cada um seu irmão, porque vai chegar o dia em que todos o conhecerão, né? Desde o menor até o maior conhecerão o Senhor. E aí vamos continuar o texto, e foi a mesma coisa que Jesus disse para Satanás, né? Vamos abrir aqui. A gente parou no verso 9, né? De Mateus 4, 10. Vamos ler para ver que é a mesma coisa, né?
Mateus 4, 10 e 11, se alguém puder ler. 10 e 11. 10 e 11, por favor. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, basicamente, a mesma coisa que o anjo disse a João no fim do livro, lá no Apocalipse 22, 9. Não faz isso, eu sou um conservo seu, cara, sou como seus irmãos aí, os que guardam a palavra desse livro. Adore a Deus, adore a Deus, né? Então, não adorar anjos, né? Não adore ídolos, não adore homens, né? Nós podemos e devemos honrar os servos de Deus, é diferente, tá, igreja? Apreciar, expressar o nosso respeito, mas nunca adorá-los, né? A gente não pode dar a eles o lugar que só pertence a Deus em nosso coração. E é sutil. Então a gente tem que ter isso bem claro, né? Esse lugar, na verdade, igreja, eu vou até um pouco mais fundo, né? Ele não pode ser ocupado por ninguém além dele. A verdade é essa. Por ninguém. Marido, esposa, filhos, pai, mãe, coisas materiais, né? Carreira, sonho, nada pode ocupar esse lugar, né? É através desse amor, né? Esse amor total a Deus que a gente consegue amar corretamente essas pessoas. Se eu quiser amar corretamente a minha esposa, o amor total por Deus tem que vir primeiro, porque aí eu sei que eu vou estar fazendo sempre o melhor para ela, né? Então, esse lugar não pode ser ocupado por ninguém, né? E a gente tem que buscar isso, né? E buscar essa conexão direta com Ele, com Deus, através de Jesus Cristo, que é o único caminho, né? Então, servir e adorar somente a Deus, uma relação de intimidade, né? De intimidade com Ele, porque na nossa aliança, Ele não é um Deus distante, como era na antiga, né? Que eles nem pronunciavam. Ele é nosso Abba, é o nosso papai, né? A gente mudou de aliança, a gente não precisa ouvir de Deus através de um profeta. Isso é antiga aliança. Isso é antiga aliança, né? Não estou dizendo que não haja o ministério profético, estou falando assim, para vocês terem um entendimento de relacionamento com Deus. Você não precisa sair correndo atrás de profeta para saber o que ele vai falar para você. Eu vou sair correndo atrás dos outros para saber o que minha esposa quer me dizer. Que relacionamento eu tenho aqui com ela, né? É nesse nível que eu estou querendo trazer para vocês, né? Então, naquele tempo da antiga aliança, Deus estava fora dos homens, né? Por isso que diversas vezes ele falou com voz audível até. E regularmente ele falava através dos seus profetas, porque ele estava fora. Ele não estava dentro, mas agora, né, depois do dia de Pentecostes, ele fala de dentro para fora, dentro de nós. Agora a gente ouve ele de dentro, através da renovação da nossa mente pelo Espírito Santo. Não é trocar uma caixinha por outra, não. É o Espírito renovando, né? E assim a gente começa a saber qual é a vontade de Deus. O texto lá é bem claro de Romanos 12, né? Por isso que a nossa adoração hoje, ela é realmente uma relação de intimidade com o nosso Deus, que é o nosso Pai, né? A adoração vai muito além de algumas palavras que a gente canta no culto de domingo, né? Na verdade, é até mais do que isso, né, igreja? O que a gente faz de domingo de manhã, né, na igreja, né, ou as igrejas fazem no domingo à tarde, que seja, não é o que a Bíblia diz que é adoração, tá? A gente precisa entender isso aqui, estamos numa escola. O que a gente faz lá é louvor e ação de graças.
A gente acaba falando, né? Ainda mais essa onda nova aí, que tudo é church, tudo é worship, né? Mas não é worship. É louvor e ação de graças, né? O que a gente faz. Na antiga, se você não concordar, você pode pegar uma concordância bíblica, né, e ir lá na Nova Aliança, no Novo Testamento, e procurar a palavra adoração. Aí você vai vendo, né, comparando, como eu disse, a escritura com escritura, né? Na antiga aliança, o único jeito de expressar adoração era cantando, batendo palma, dançando, usando instrumentos, né? Mas na nova aliança, Jesus mudou tudo isso, né? Ele disse para a samaritana lá no poço, acho que a Alice caiu e não está conseguindo entrar, né? Drive, aí você consegue dar um suportezinho, né, para ela. Vamos abrir esse texto da samaritana, que é muito legal esse texto aqui, de João 4, que é bem a hora que Jesus está falando dessa mudança das alianças, né? João 4, 23 e 24. Quem que pode ler para a gente, por favor? Eu leio. João 4 Amém. o quê, Mal? Me perdi aqui. É o 23 e o 24. Ah, tá. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, vocês entenderam por que ele falou assim? Jesus, ó, vem a hora, né? Ó, vem a hora, está chegando, e já chegou. É porque naquele momento que ele está conversando com ela, ele era o único homem na Terra que já adorava o Pai em espírito e em verdade. Então, ele abriu para nós esse caminho. Então, por isso que ele está falando, ó, vem a hora, para você está chegando, mas eu já estou aqui, já chegou. Entendeu? Então, no dia de Pentecostes, né, os homens puderam finalmente adorar a Deus em espírito e verdade, né? Só para a gente contextualizar para quem não está muito familiarizado com isso, né? Nós, biblicamente, somos espírito, alma e corpo, tá? Então, há vários versos na Bíblia que nos afirmam isso. Vamos abrir só para quem nunca ouviu, assim, 1 Tessalonicenses 5, 23. Se alguém puder ler para a gente. 1 Tessalonicenses 5, 23. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso mesmo, né? Que o Deus da paz nos santifique em tudo e que espírito, alma e corpo estejam conservados íntegros e irrepreensíveis, né? Então, quando Jesus estabeleceu essa nova adoração, era porque até esses momentos, né, os homens só conseguiam adorar o Deus na alma e no corpo. Então, levantavam as mãos, batiam palma, cantavam, dançavam, né, usavam a mente, né, o intelecto, as emoções, né, se alegravam, seus sentimentos, né, eram extravasados. E isso tudo está na alma e no corpo. Estão entendendo? Mas agora Jesus está levando a um nível mais profundo de adoração, onde eles não chegavam, né? Ele estava explicando para a samaritana que em breve, assim como ele já fazia, né? Por isso que está chegando e já chegou, né? Que comigo já está acontecendo. Os homens poderiam adorar a Deus em espírito e verdade, não apenas com a alma e com o corpo, né?
Deixa eu mudar aqui que eu sumi da tela. Vocês estão me vendo? Ficou preto aqui? Então tá bom. Sim, dá pra ver. Então ele estava explicando, né, para a samaritana, e hoje a gente meio que continua, né? Batendo palma, levantando a mão, se emocionando, sentindo alegria. E amém por isso, porque o nosso corpo e a nossa alma também tem que adorar a Deus. Só que essas coisas já eram feitas lá na antiga aliança. Não há nada novo nisso. A gente lê lá, né? Davi, entre outros, né? O novo da adoração é a gente adorar em espírito e em verdade. Isso é que Jesus veio trazer, né? No nosso estudo de tabernáculo, eu falei bastante sobre isso, né? Sobre o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, né? Dando uma alusão ao nosso corpo, alma e espírito, né? Então, no santo dos santos, né? Vamos assim, só para entenderem, assim, o pátio é onde todo mundo podia entrar. Então, a relação seria com o nosso corpo. Todo mundo vê, né? A gente está andando aí, está todo mundo vendo, né? O santo lugar seria como a nossa alma, o nosso sentimento, as nossas emoções. Isso nem todos veem, né? A gente pode escolher para quem vai abrir as coisas, né? Algumas coisas a gente não consegue, né? Os outros veem de qualquer maneira, mas algumas a gente... Agora, o santo dos santos é o nosso espírito. Esse ninguém vê, só Deus, né? Então, no Santo dos Santos do tabernáculo, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, né? E só podia entrar sozinho. Era ele e Deus, mas ninguém, né? Então, ele e Deus, a gente e Deus, isso é adorar em espírito. É quando você e Deus sozinho, sabe? E isso eu não preciso estar num ambiente, né, na igreja, pode ser feito no nosso quarto, no nosso secreto, né? Também pode ser feito na igreja, né? Mas o que eu estou dizendo é que não é necessário música, instrumento, dança. Viu como a gente não entende o que é adoração? Não precisa nada disso. É você e Deus sozinho. Adorar em espírito, né? É quando você realmente começa a expressar no seu espírito o Salmo 73, 25. Se alguém puder ler, esse salmo é muito lindo. Salmo 73, 25. Algum voluntário? No céu eu só tinha a ti, e se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Então, é quando, né, essa versão da Tati, né, fala, só tenho a ti, né, e quem mais poderia querer na terra também, além de ti, né? O que está expressando esse salmo, né? É a gente se satisfazer em Deus, né? A gente, assim, está satisfeito nele, a ponto de não almejar mais nada, né? Mais ninguém além dele, mesmo a gente amando, né, a nossa família, os nossos irmãos na fé, o nosso coração diz antes assim que Deus é tudo para nós, né? A nossa gratidão é para Deus que nos deu essa família, né? E isso não apenas no céu, está dizendo, né? Quem tenho eu no céu além de ti, mas também na terra, né? Quem poderia querer na terra além de ti? É não desejar também aqui nessa terra nada mais do que a Deus, né? Ou seja, estar contente com o que Deus tem nos dado, que Ele tem dado para a gente, né? Estar satisfeito nele, não reclamar, não murmurar pelas coisas, né? Estar contente em qualquer circunstância, né? Até porque a alegria que o Espírito nos dá não é um sentimento, é um fruto do Espírito.
Gálatas 5:22 fala dos frutos do Espírito, né? E um deles é a alegria. E essa ninguém pode tirar, porque independe da situação, é um fruto, né? Então, se a gente ainda não chegou nesse lugar, a gente ainda não está adorando em espírito e verdade, igreja, né? Eu falo isso assim com muito temor. Isso é que é verdadeira adoração. Eu estar pleno e satisfeito em Deus, eu não desejar nada além dele, sabe? Tem um pastor que eu admiro muito, né, o John Piper, que ele fala muito sobre isso. Eu tenho vários livros dele, né, de estar satisfeito, de encontrar a sua plenitude em Deus, né? Ter essa atitude no coração, né? E se a gente não tem essa atitude no coração, igreja, não importa o quão emocionado é o nosso louvor no domingo, a gente pode estar dançando, levantando a mão, se ajoelhando, mas tudo isso aí são expressões, são sentimentos, louvor e ação de graça, mas não são adoração. Não são. A gente pode chamar de adoração, mas nós vamos estar se iludindo, porque biblicamente isso seria louvor e ação de graça, né? Por isso é que o Pai procura esses, porque é difícil de encontrar. A palavra fala, né? E o Pai procura, né, os seus adoradores, que os adorem, né, em espírito e verdade. Então, o inimigo faz com que a maioria, né, dos cristãos pensem que o que ele está fazendo já é adoração, mas para a maioria deles não é. Então, a gente tem que buscar essas palavras, né, do Salmo 73, até que elas se tornem verdade em nós, né? Em todos nós. Assim, e a partir daí, a gente vai estar adorando em espírito e verdade, porque aí é só você e Deus. Nada mais importa, né? Não desejar nada mais do que Jesus Cristo, né? Ministério, carreira, posses, né? Tudo fica em outros lugares, né? A gente encontrar a satisfação plena nele, estar satisfeito mesmo em Deus, né? Por isso que em Mateus 4:10 fala, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Nada pode estar competindo, né? E essa adoração, ela tem que, a gente vê muito ativismo, né, nas igrejas, e essa adoração, ela precisa vir antes do serviço. Jesus adorou e serviu. Os apóstolos, né, adoraram e serviram. Então, o serviço guiado, quando guiado pela adoração, ele é muito mais efetivo, muito mais eficaz, né? A nossa comunhão com Deus, ela segue alguns passos, né? 4 passos, assim, basicamente. O primeiro deles, para a gente ter comunhão, né, com Deus, é a oração, igreja. A gente precisa desenvolver o hábito da oração, né? O que é a oração? É a gente falar com Deus, a gente consultar a Deus, a gente se abrir com Deus, a gente pedir as coisas para Deus, ter esse hábito da oração, né? Falar com Ele. O segundo passo é a gratidão, né? Eu falei isso no culto de domingo ontem sobre isso, né? Que seria a ação de graça. É agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós, que a gente não agradece, via de regra. E se acontece alguma coisa ruim, a gente logo reclama, mas se está acontecendo coisa boa, a gente é facinho de passar batido, né? Então, o segundo passo dessa comunhão é uma vida de gratidão, de ação de graça. A gente ter esse hábito de agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós, né? O terceiro passo, né, nesse sentido da comunhão, é o louvor. Lembra que eu falei da ação de graça e louvor a gente faz, né? Que é expressar a nossa
apreciação para Deus pelo que ele é. Aí não é pelo que ele faz. Então, a ação de graça é pelo que ele faz pela gente, né? E o louvor é pelo que ele é. Pela natureza dele, né? Por ser imutável, né? Por saber que tudo que é bom, puro, santo, justo, digno, tudo desce dele, né? A palavra diz. Então você expressa, né, essa apreciação simplesmente pelo que ele é, independente do que ele está fazendo, né? Então oração, ação de graça e louvor. Aí é que entra o último, que é a adoração. Você vê que vai subindo, né? A escada aí vai subindo, que é essa adoração, expressar isso que a Tati leu para a gente, né, nos Salmos lá. Quem tenho eu no céu além de ti? Quem eu poderia querer na terra além de ti? Né? A gente até pode expressar em canção isso, né, desde que seja uma realidade para a gente. Né? Senão, não é adoração em espírito e em verdade. Se a gente estiver cantando para ele, mas não é verdade, uma realidade para nós, a gente está em ação de graça, em louvor, mas não está em adoração. Né? Ainda mais quando ele diz adoração em espírito e o quê? Verdade. Então, se não é uma verdade para nós, ainda não é adoração. Né? Quando ele está acima da nossa vontade, da nossa família, das nossas coisas, né? E isso pode ser expresso em canção, obviamente, a gente vai entrar nesse nível, né, mais elevado de adoração. Né? E o mais elevado mesmo nível de adoração é aquele que a gente expressa no silêncio com Deus. Né? A gente está tão maravilhado com a glória dele, né, que a gente não consegue nem pronunciar, não tem palavra. Sabe? Quando a gente fica assim, tô quieto porque não consigo abrir a boca. Não dá para abrir a boca, né? Maravilhado com o que ele é nessa adoração, que eu fico em silêncio, né? Só contemplando. E poucos chegam a esse ponto, né? Vocês querem ver o que é um coração de um verdadeiro adorador? Vamos abrir Filipenses 4 e ler o verso 11 e o verso 12. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Esse texto, na verdade, é até interessante, eu já até comentei aqui algumas vezes, né, dos jargões, né, do meio da igreja, né? E é nesse contexto aqui, igreja, que ele está falando, Paulo, né? Esse era o coração de um adorador, que ele sabia que se buscasse primeiro, né, o reino de Deus e sua justiça, não é alguma coisa seria acrescentada. Todas as coisas que ele precisasse, Deus ia prover. Tá? Esse é o coração de um adorador. E aí depois, né, do 12 vem o 13, que aí fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Né? E aí você olha nos carros, tudo adesivo, né? Que é tipo assim, você tem as coisas, você pode tudo, vai lá que você é o cara. Né? Totalmente fora do contexto, cara. É surreal, né? Isso foi dito nisso aqui, cara, que eu posso suportar qualquer coisa pelo meu Deus. Tudo posso. Então eu posso passar frio, eu posso estar com fome, eu posso ter fartura, aqui não vai mudar nada. Mas é tirado nos negócios. Não, você é o cara, você é o centro do coração de Deus, né? E fica com essas coisas.
Só para a gente contextualizar, né? Como é problema esses versículos fora do seu contexto. Né? Mas aqui, o ponto é esse. Esse é um coração de um verdadeiro adorador, que não importa a circunstância. Ele sabe que tudo ele pode naquele que fortalece, né? Ele sabe que, se ele continuar buscando o reino e a justiça, tudo mais vai ser acrescentado. Né? E Deus sabe melhor do que qualquer pessoa desse mundo, né? Quais as coisas que a gente precisa. Porque tem coisa que a gente pode estar almejando e se a gente conseguisse, seria a nossa destruição. Sei que é duro de ouvir isso aí, mas é uma verdade. Tem coisa que às vezes a gente está pedindo que se a gente abrir um pouco, né, a nossa matrix, aí, a nossa lente, a gente vai entender que, na verdade, se desse, ia ser um problemão para nós, né? E Deus sabe, por isso que ele não dá tudo o que a gente quer, ele dá tudo o que a gente precisa, para que a gente possa viver, né, uma vida digna de glorificá-lo, né? Então, por isso que a gente precisa, né, clamar a Deus para que ele guie a gente nessa área de, independente da situação, a gente sempre pode adorá-lo. Independente da situação. Lembra lá Paulo e Silas arrebentado na prisão aí, tal, preso, tal. Começaram a adorar. Né? Quebraram os grilhões, abriram as cadeias, eles saíram, né? Então, assim, a gente precisa entender que a gente precisa desse coração, né? Quando a gente busca, né, algo desse mundo só, né? Tipo honra de homem, glória de homem, sabe? Ser reconhecimento, né? Ser reconhecido, né? Buscar reconhecimento. E frequentemente a gente pode fazer isso até sem saber, sabe? Nem perceber que está buscando essas coisas no coração, sabe? Querer ser reconhecido, querer ser honrado, bajulado, né? E a gente precisa estar bem atento nisso, porque aí a gente está adorando o outro. O outro. Lembra que ele disse a Jesus? Tudo isso lhe darei, se prostrado me adorar. Né? O reino e a glória, né, das coisas. Então, assim, a gente deve buscar a honra e a glória de Deus, né, sozinhos, não é por reconhecimento, né, não é para essas coisas, porque isso é outro caminho. Né? A gente tem que trazer em nós, né, o céu. Por isso que a gente fala assim, santificado seja o teu nome, né? Seja o teu nome. Aí no céu, né? Que seja feita a tua vontade, né? Aí no céu como aqui na terra. Quem é que traz isso para a terra hoje? Né? Quem é que traz o reino, a justiça, o amor de Deus, se não forem os filhos? Né? Hoje o corpo de Cristo, hoje está com a gente esse bastão. Eu vou falar isso na próxima aula, né? Que a gente já estourou o tempo, mas eu vou falar disso, né? Que hoje esse encargo é nosso. Jesus andou aqui, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas hoje o corpo dele somos nós. Hoje quem traz isso, né? A santidade de Deus para a terra, somos nós, né? Quando aquele texto que fala, né? O que você tiver ligado aí no céu terá ligado aqui na terra, o que terá desligado no céu será desligado na terra, né? Para a igreja, nesse sentido de ligar e desligar, no hebraico é permitir. É permitir isso, né? Então é assim, coisas que não são permitidas no céu, nós não podemos, como igreja, permitir na terra. Agora, coisas que são, nós temos que fazer ser permitidas na terra. Esse é o encargo da igreja, né?
buscar a honra e a glória do Senhor, né, em nossas vidas. A semana que vem, eu vou entrar um pouco nisso, né, e aí entrando na mensagem principal mesmo do arrependimento, né, que começou com João Batista, né, e aí foi passando o bastão, né, Jesus, os apóstolos, até chegar na gente, né. Mas vamos deixar para a semana que vem, porque em um minuto eu não consigo entrar e parar, né? Eu vou voltar para Mateus 3, que é essa parte da mensagem de João Batista, né? E aí a gente vai começar até entrar de fato, né, no Sermão do Monte, né? A gente falou das tentações de Jesus, né, e como ele respondeu a elas, e aí vamos entrar nas palavras de vida aí de Jesus, né? O Sermão da Montanha. Amém? Eu vou passar para